Seguir Jesus não é um convite para o passado, mas para o futuro, para um discipulado que atravessa a fraqueza, a dor e o martírio e se cumpre no amor. Evangelho segundo São João, capítulo 21, versículos do 15 ao 19. Meus irmãos e minhas irmãs, à medida que nos aproximamos da festa de Pentecostes, a liturgia nos conduz à beira do lago de Tiberíades. Lá, o ressuscitado se encontra com Pedro, não com o Pedro triunfante, mas com o Pedro frágil, que o negara 3 vezes. É ali, nesse espaço de fragilidade, nesse espaço de reencontro, que nós ouvimos a tríplice pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? São João capítulo 21, versículo 15. Esta é uma pergunta fundamental de Cristo para todos nós. Não se trata de desempenho, nem de êxito, mas de amor. O termo usado por Jesus na primeira pergunta é agapasme, se referindo ao amor oblativo, total, divino. Pedro, porém, responde com philome, philosse. Um amor humano, um amor de afeição, um amor de amizade sincera, mas limitada. Que se coloca dizendo: philosse, te amo como amigo, na minha humanidade, na minha limitação. Meus irmãos e minhas irmãs, neste evangelho de hoje é possível contemplar a pedagogia divina da misericórdia. Pedro havia negado o Senhor 3 vezes. Agora, 3 vezes é convidado a reafirmar o seu amor. Isso não é um castigo, é uma restauração. O Senhor não interroga Pedro para saber, mas para que Pedro saiba quanto amor ainda tem, mesmo após a queda. A misericórdia de Cristo não ignora nossa fraqueza. Pelo contrário, passa por ela, redime-a e assume como lugar de missão. Por isso, depois de cada resposta de Pedro, o Senhor lhe confia um rebanho. Apacenta as minhas ovelhas. O verbo grego aqui é poimaine. Não apenas alimentar, mas guiar, proteger, cuidar como um pastor guardião. Após o diálogo de amor, Jesus diz a Pedro: quando era jovem, ias para onde querias. Quando fores velho, outro te levará para onde não queres. Veja que o seguimento de Jesus, à luz da Páscoa, exige esvaziamento, como o próprio Cristo nos mostrou. Esvaziou-se de si mesmo, sendo Deus, como dizia São Paulo na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 7. O seguimento verdadeiro amadurece quando nós deixamos de controlar e aceitamos ser conduzidos. Pedro antes era impetuoso, agora se rende à condução do Espírito. O martírio não é apenas um fim glorioso, mas o ponto em que o amor chega à plenitude, quer dizer, a capacidade de se dar por amor ao outro. Jesus não espera que Pedro volte ao ponto zero. A sua fragilidade redimida se torna a base da missão. O amor provado é mais verdadeiro do que o entusiasmo inicial. Na terceira pergunta, Jesus desce ao nível de Pedro e usa phileisme. Me ama como amigo? Humanamente, na limitação, aceitando a medida de amor que Pedro pode oferecer naquele momento. É como se ele dissesse: eu aceito o que você é hoje, e com isso eu farei maravilhas. A Santa Igreja, no seu catecismo, vai nos recordar que, como Pedro, todo cristão deve chorar as suas faltas, e ainda mais, confiar na misericórdia do Senhor, que o ama até o fim. Que o ama até o fim. Pedro, que hoje ainda teme, após Pentecostes, se tornará testemunha intrépida
ousada do Evangelho de Jesus Cristo. A promessa do Senhor se cumpre. O Espírito, o Paráclitos, o Consolador, o Advogado, virá para conduzir, lembrar, fortalecer. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro amava, mas amava com seus medos. Nos textos dos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo tirou-lhe o medo e purificou seu amor, então ele pôde dar a vida por aqueles que antes negara. A última palavra do Evangelho é um novo chamado: segue-me. Esse verbo carrega um imperativo contínuo: continue a seguir-me. Não é um convite para o passado, mas para o futuro, para um discipulado que atravessa a fraqueza, para um discipulado que atravessa a dor e o martírio e que se cumpre no amor. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, este Evangelho não é apenas sobre Pedro, é sobre todos nós. Também nós negamos, também nós hesitamos, amamos com limites. Mas Jesus, com ternura, nos pergunta: tu me amas? Jesus não exige perfeição, mas ele deseja a verdade. Se a nossa resposta for sincera, mesmo se limitada, como a de Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, ele nos confiará rebanhos, cruzes, missões, e com a força do Espírito Santo, que em breve nos será dado, viveremos não segundo o medo, mas segundo o amor. São Leão Magno dizia: Cristo ressuscitado continua a sofrer nas dores dos seus membros, mas é também Ele quem, pela força do Espírito, os ressuscita à vida nova. Que os nossos olhos estejam fixos nele, apoiados no amor que nunca desiste de nós. Ele nos convida apenas a dizer, como disse Pedro: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Essa é a nossa verdade. Se formos verdadeiros, Ele nos confiará rebanhos, cruzes e missões. E com a força do Espírito Santo, que em breve nos será dado, viveremos não segundo o medo, mas segundo o amor. Uma santa sexta-feira para você e sua família, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.